Então, nosso objetivo é falar, né, conscientizar vocês que o conhecimento pode estar em risco. Então, cabe ao gestor tomar a decisão e as providências cabíveis para impulsionar ou mitigar esse risco. Risco, então, tem algumas definições, eu não vou entrar no mérito, né, até para não adiantar. Ele pode ter um impacto positivo ou negativo. Ele pode ser tanto uma oportunidade quanto uma ameaça. Então, ele possui 3 componentes, que é um evento, uma probabilidade de ocorrência desse evento e o impacto, que a gente está falando dele, né, que poderia ser positivo ou negativo. Em relação ao conhecimento, né, muito já foi falado ao longo desses 2 dias, que é a coisa mais importante que uma organização possa ter, ou seja, onde tem o maior valor. Então, o conhecimento advém, né, de um evento que tem uma probabilidade de impacto. E esse impacto pode ser positivo ou negativo para a organização. Ou seja, esse conhecimento pode estar em risco. Então, dada a importância do conhecimento, que é inerente às pessoas, lembrando do tripé, do EGC, né, pessoas, processos e tecnologias, né, a organização deve o quê? Identificar, explicitar, socializar, para compor o conhecimento organizacional, ou seja, internalizar esse conhecimento dentro da organização. Esse é o papel da gestão do conhecimento. Agora, alguns aspectos negativos, né, em relação ao conhecimento, caso não ocorra essa gestão desse conhecimento, o que pode ocorrer? Ele pode ser perdido, ele pode ser desperdiçado, ele pode ser vazado ou pode ser transbordado. Destaque-se, então, que na parte negativa a gente tem alguns aspectos relacionados ao vazamento e transbordamento, que eu vou detalhar mais na sequência. Então, perda de conhecimento. Não tem mais, né? Então, você não tem mais acesso a esse conhecimento. Pode ser por falecimento, pode ser que a pessoa foi demitida, né, ou está de férias, né? Você não consegue acessar esse conhecimento que está inerente a essa pessoa. Conhecido como knowledge loss, né? Acontece tanto em nível individual quanto em nível de grupo, né? Cabe à gestão do conhecimento propor ferramentas e técnicas para esse conhecimento seja o quê? Retido dentro da empresa, né? Alguns exemplos sobre isso, vou passar um pouquinho para o causa adiantar da hora, né? Alguns exemplos disso são substituições de pessoas, né? As pessoas não são eternas, elas podem ser substituídas. Mas existem algumas técnicas para manter esse conhecimento dentro da empresa, que seria o quê? Job shadowing, job rotation, né? Ou seja, você colocar uma outra pessoa clonando aquela, né, acompanhando, né, uma sombra, fazendo job shadowing, ou job rotation. A pessoa vai fazendo diversas funções dentro de uma organização e outra pode até acompanhando, para que, pelo menos, aquele conhecimento não seja o todo daquele conhecimento, não seja perdido. Então, parte de outras atribuições são adquiridas através dessas ferramentas e técnicas. Isso em relação ao conhecimento perdido. É um cenário comum que esse conhecimento crítico desapareça da noite para o dia da empresa, caso não se faça gestão do conhecimento. Existem algumas técnicas para isso, né? São cinco técnicas, vocês podem ver, o professor DeLong fala sobre isso. Mas a recomendação é fazer a gestão mesmo, né, que exista uma maneira de recriar esse conhecimento. Existem ferramentas técnicas que, uma vez que ele esteja perdido, você tentar recriar, fica muito mais fácil você fazer uma prevenção do que uma reação. Em relação ao valor de desperdício, né, para a gente poder falar em desperdício, tem que entender o que é valor. O valor está relacionado a cada um dos stakeholders, a percepção daquela pessoa, e o retorno financeiro ou benefício que ele tem em relação a isso. E o desperdício está justamente na contramão desse valor, né? Entregar um bem ou serviço que não atenda às necessidades dos stakeholders, você está desperdiçando, né? E utilizar em demasia recursos relacionados a essa entrega. Então, o desperdício de conhecimento é não utilizar a plena capacidade do conhecimento. E existem algumas subcategorias, né? Então, vamos a elas, né? Então, entende-se o knowledge waste por a não utilização da plena capacidade. É apontado por mim mesmo, né, no nosso trabalho, como qualquer falha
no modelo CECI, né, de Noraki Takeuchi, que é a socialização, externalização, comunicação, combinação e internalização, e ocorre das seguintes formas: reinvenção, falta de disciplina no processo, recursos humanos subutilizados, espalhar informação em qualquer direção, problema de transferência e o problema de wishful thinking, que nada mais é do que achologismo. Então, a reinvenção, o que acontece com a reinvenção? Você já existe o conhecimento, já foi produzido, está dentro da organização, e você simplesmente ignora que existe aquilo ali e faz de novo. Então, por que fazer isso se você já tem um conhecimento dentro da organização? Por que não reutilizar processos, reutilizar documentos, reutilizar modelos e avançar em relação a eles? Então, está associado, né, à parte de socialização, externalização e combinação, e internalização por toda a organização. Né? Então, quando acontece reinvenção, é porque não foram consultados designs prévios, documentação, ou uma pessoa que já fez aquele processo antes. A falta de disciplina no processo é porque já existe uma maneira padrão de ser utilizada, por exemplo, na empresa. Existe uma norma, mas ninguém segue a norma. Ou desconhece que existe a norma. Né? Então, alguém estabeleceu um processo, investiu o seu pensamento, sua parte de cognição para desenvolver o processo, que às vezes é até o melhor processo, uma melhor maneira de ser feita, e não é utilizada. Então, o conhecimento para desenvolver esse processo foi desperdiçado. Outra parte, os recursos humanos subutilizados, é você ter uma pessoa altamente qualificada e colocar ela em uma tarefa que ela não requer, né, o conhecimento dela. Ou outra coisa que pode acontecer também com o RH subutilizado é quando você não passa papéis e responsabilidades bem claros. A pessoa, teoricamente, teria autonomia, tem o conhecimento para tomar decisão, só que você não dá o poder para ela tomar a decisão. Espalhar é você ter a informação ou ter gerado conhecimento sobre isso, mas está em algum lugar da empresa e, na hora que você precisa para tomar a decisão, você não consegue recuperar. Então, desperdiçou-se conhecimento gerando essa informação ou esse conhecimento. Isso gera problemas de barreiras de comunicação e ferramentas pobres para a recuperação dessa informação. Problemas de transferência têm a ver com feedback e ação separadas. O que ocorre, por exemplo, eu estou dando essa palestra para vocês agora, e daqui a um ano vem alguém que assistiu essa palestra e vai me dizer: olha, a palestra foi uma porcaria, não gostei daquele fato, ou disse: oh, foi muito bom, mas eu não lembro nem o que comi hoje no almoço, vou lembrar daqui a um ano. Então, esse feedback não vai me ajudar para o quê? Melhorar o processo, por exemplo, de uma nova palestra. Isso é um problema de transferência, de handoff. E, por fim, em relação aos desperdícios de conhecimento, é o wishful thinking, é que você fazer a rule of the thumb, né? Tomar decisões com base em achologismo. Eu acho que o vento vai para cá e eu tomo uma decisão, em vez de você usar os dados que já existem na organização. Então, os desperdícios de conhecimento podem ser representados numa espiral, né, que você podem ver a parte de externa, né, de socialização, externalização, comunicação e internalização, que é o modelo do Nonaka, só que eles podem ocorrer às 6, digamos assim, categorias de desperdício, em algumas e outras não, né, para compreender melhor como é que funciona. O vazamento de conhecimento, que é outra maneira de conhecimento e risco, ele deixa a empresa numa única direção, né, como se tivesse um buraco num copo, ele vai vazar só naquela direção, correto? E esse vazamento, né, que é o knowledge leakage, está relacionado ao compartilhamento de conhecimento, mais especificamente, algum conhecimento core. O que ocorre? Estou conversando aqui com o professor, né, e, sem querer, eu deixo uma ideia, ou deixo alguma coisa que é importante da empresa, passar para ele. Ele pode ter todos os recursos para transformar essa ideia em realidade. E isso pode ser o quê? O aspecto negativo, se ele pega e não faz comigo. Agora, se eu faço uma joint venture com ele, ou faço uma associação, aí sim eu estou fazendo o lado positivo desse vazamento. Vou adiantar um pouco, para não... Estou explicando exatamente esse tipo de coisa ali, mas depois vocês vão ter os slides, né? E o transbordamento de conhecimento, né? Aí, no caso, eu estou conversando com ele, mas o prefeito está aqui do lado. E eu não sei que ele está do lado, eu não sei o que ele quer, alguma coisa. Estamos falando de turismo e ele capta essa informação. O lado negativo, que se eu não quisesse que ele soubesse,
Ele captou e pode tocar na cidade concorrente, digamos assim, né? O lado positivo é chamar vários e transbordar para todos para gerar um quê? Impulsionar aquele ecossistema de negócio. É isso que a gente está falando ali, que é conhecido como knowledge spillover, né? Tem os impactos positivos e negativos dessa cooperação, né? Agora, finalizando, né? A ideia é, o conhecimento pode estar em risco, né? Ele tem aspectos positivos e negativos. Esse modelo que a gente desenvolveu numa das nossas pesquisas promove, primeira coisa, o quê? A consciência. O primeiro passo é saber, olha, conhecimento pode estar em risco. Tem aspectos positivos e negativos, né? Awareness, né? Segundo passo, entenda o ambiente. Esse ambiente é hostil, como eu estava conversando aqui, ou não é hostil, né? É um ambiente que eu estou 100% seguro, posso falar do meu core knowledge ou não posso falar. Depois, mapear esse conhecimento core. O que eu posso transferir e o que eu não posso transferir. E, na sequência, é sentir o ambiente. Por mais que seja seguro, será que realmente é seguro? Né? Será que realmente esses parceiros que estão ali são para aqueles que eu devo impulsionar esse conhecimento ou não? E, por fim, gerenciar as interações, né? Inclusive, mensagem, WhatsApp, ou criar uma sala segura, né? Se você vai falar de um assunto que é muito importante, né? Não deixar entrar celular, né? Se você pensar em mitigar o lado negativo. Em compensação, do lado positivo é promover realmente que haja maior interação, né? Então, a ideia principal, né? Eu tentei fazer até dentro do tempo, tentei correr um pouquinho, tirei um pouquinho das partes de teoria, né? Você entender como lidar com esse conhecimento em risco, primeiro, sabendo que existe, e sabendo que a GC promove ferramentas e técnicas para fazer isso. Existem N delas, eu ia até adiantar um pouco, tem outros slides, mas eu vou parar por aqui, né, que eu apresentaria, por exemplo, Job Shadowing, Job Rotation, ou ferramentas, por exemplo, como o Toyota Kata, que usa o pensamento sistêmico, né, para você girar como se fosse um PDCA, para você lidar com essas ações, de maneira que você vá aumentando o conhecimento interno da organização, internalizando ele, né, transformando, fazendo a socialização, a externalização, a combinação e a internalização, de maneira que você não perda conhecimento, não desperdice, não vaze e não transborde. Era isso. Obrigado.